Olá, meus amados irmãos e amigos. A palavra que alimenta de hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 2, e diz assim: Pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Aqui está falando da criação do mundo. Está dizendo que tudo foi criado pela ordem de Deus, ou seja, pela palavra de Deus em outras traduções. E diz que Deus ia falando e ia criando todas as coisas nesse mundo. Ele disse: haja luz e houve luz, haja separação entre as águas e houve terra e houve mar. E assim foi acontecendo. Talvez muitos não creiam que foi assim que aconteceu. Creem em teorias, em filosofias, em ciências que talvez os homens nem mesmo eles consigam provar. Criaram até a partícula de Deus para tentar fazer o que Deus fez. Mas se chamaram com esse nome é porque sabem que tem a mão de alguém nesse negócio. E é exatamente isso que eu quero te dizer. Você já ouviu essa expressão? Quando você vê alguma coisa que você não tem muito conhecimento, não tem muito domínio, acha esquisito, e você diz: tem a mão de alguém nesse negócio. E sabe que foi assim que Deus criou o mundo. Ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Mas chegou num certo momento que ele havia criado tudo, mas ainda faltava a sua maior criação, a obra-prima de Deus. Porque ele queria alguém para compartilhar com ele, desfrutar de tudo aquilo que ele criou. E ele então, ele vai e cria o homem. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, muito diferente. Deus não criou o homem pela sua palavra. Não foi por uma ordem de Deus. Diz que Deus, com as suas próprias mãos, pegou o pó da terra e dali ele formou o homem. Ah, meus amados, isso é tremendo. A gente pode olhar para toda a natureza, mas quando a gente olha para o ser humano, a gente diz: aqui tem a mão de Deus nesse negócio. E a gente não pode ter dúvida disso. Se a ciência é tão extraordinária, se Darwin, que criou a teoria, daquela teoria que deixa muitos aí embaralhados, a teoria da evolução, mas nós temos que crer, não é na teoria da evolução, mas na teologia da criação de Deus. Deus criou o homem. E ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, com as suas próprias mãos, ele não quis dar ordem para nada, para ninguém, mas com as suas próprias mãos, ele pega o pó e forma o homem. Se essas teorias fossem tão verdadeiras, se a ciência fosse tão evoluída e capaz de ser igual a Deus, peçam para eles criarem uma rosa, um pássaro, uma árvore, sem existir nada. É isso que eu li agora. Aquilo que se vê foi criado daquilo que não se vê. Ou seja, Deus criou todas as coisas do nada, apenas pela sua palavra. E você tem que saber hoje que você foi criado, não apenas por uma palavra, mas pelas próprias mãos de Deus. Por isso, meus amados, nós cremos na ciência, sim. A ciência e a religião andam juntas, porque a ciência está para provar aquilo que está contido na religião. Mas tem coisas que não se provam. Por quê? Porque elas foram criadas do nada. E jamais alguém vai provar aquilo que Deus fez, porque Ele criou aquilo que nós vemos, daquilo que Ele disse que nós não veríamos. Nós não vemos da onde surgimos, do que surgiram todas as coisas, só sabemos da nossa natureza. Viemos do pó, mas o mais importante não é aquilo que Deus fez, mas aquilo que Ele colocou em nós.
o seu caráter. O DNA de Deus está em mim e está em você. Portanto, meus amados, creiam que você é a obra-prima de Deus. Não duvide disso em momento nenhum. E agradeça a Deus todos os dias por tê-lo criado, por tê-la criada, com a sua imagem, a sua semelhança, ou seja, o seu caráter, o seu DNA, para que ninguém tivesse dúvida de que foi Ele que criou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, resplandeça o seu rosto sobre você. Senhor, tenha misericórdia da sua vida e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder, aquelas que ainda estão nas teorias aí criadas pelo homem. Mas hoje eles vão entender que a melhor teoria é a que está na palavra de Deus. Compartilhe. Aí você onde está no YouTube, inscreva-se no nosso canal. E também lá no meu Instagram, @RicardoFeres, você também vai encontrar essas mensagens e poder compartilhar com quem você quiser, para que pessoas sejam abençoadas. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.